dos pés e as pessoas caíam de arrastos para a cadeia. Castigos corporais existiram. Eu próprio os mandei aplicar. O símbolo da administração colonial, nessa altura, aqui na Guiné, que eu falo, que é a minha experiência, era palmatória. Não há que esconder, era palmatória. A sensibilidade das pessoas em relação aos castigos corporais há 50 anos não era a mesma de hoje. Havia administradores maus e havia outros que eram muito amados pelo povo. O português nunca respeitou o negro. O governo de Salazar disse que nós todos somos portugueses. Agora, se somos portugueses, por que há diferença? Era necessário levantá-los da sua civilização pouco civilizada e levantá-los para fazerem parte de uma nação como era Portugal. Muito trabalho, muita porrada, muita comida e pouco dinheiro. Está a ouvir? Sim, senhor. Acabou. Vai trabalhar. Aí a empreitada não acabou. Ale, pumba, você morre. Só está a ver, man. É que fomos massacrados, maltratados. Apesar de tudo, o relacionamento humano era incomparável nos territórios portugueses, por exemplo, em relação à África do Sul. Havia também brancos bons. E eu lamento esses bons brancos terem sofrido por causa de outros. Milhares de soldados enviados da metrópole, ajudados por voluntários, começam a retirar o norte de Angola à influência da UPA. Embora parcial, a colheita do café antecipa a reativação da economia, conseguida com as primeiras grandes ações militares. Partindo à reconquista de Nambuangongo, centro operacional da UPA, 2 batalhões e um esquadrão realizam a Operação Viriato. Militares portugueses e combatentes da UPA recordam o que se passou há mais de 40 anos, num encontro promovido pela RTP. Com outras operações que culminam com o assalto à Pedra Verde, as forças portuguesas reocupam todo o norte angolano, o que permite o regresso de milhares de refugiados às suas povoações. Apoiando a UPA e exigindo de Portugal a descolonização, os Estados Unidos acompanham de perto a evolução da guerra. Kennedy proíbe a Portugal a utilização de armas americanas, incluindo bombas de napalm que a Força Aérea Portuguesa lançava. Novos desafios para Salazar, numa batalha que, na verdade, já tinha começado alguns anos antes. A efeméride não era das mais conhecidas do calendário oficial. Nem o aniversário correspondia a uma data redonda, o habitual para comemorações especiais. A homenagem era feminina e assinalava 31 anos de governo, contados a partir de 1928. O longínquo ano em que Salazar chegara ao poder, então como Ministro das Finanças, iniciando um consulado que, sendo já longo, as manifestantes querem que permaneça. A manifestação inundara as imediações engalanadas da residência oficial de São Bento. Invadira mesmo os seus jardins privados. Os serviços do palácio substituíam as paredes graves das assembleias masculinas e cinzentas, conforme a época e os ritos do regime. Em vez disso, mulheres e flores, numa simbologia sem inocência política. Deviam inverter-se as situações e havia de ser eu a ofertar-vos as mais lindas flores, não tanto como recordação desta hora, mas em reconhecimento de quanto se deve nesta cruzada nacional à mulher portuguesa. As mães, as esposas, as irmãs, as filhas dos portugueses. Salazar parece falar para mães, mulheres e irmãs de futuros soldados na cruzada pelo ultramar já iniciada há anos. Elas servem de apoio aos que são tentados a descrer e hesitam e se perturbam com dificuldades que vós não receais e nós estamos seguros de vencer.
Salazar talvez mais seguro dos desafios que terá pela frente do que da vitória sobre eles. De facto, 3 décadas depois de instaurado, o Estado Novo começara a mostrar fissuras que se foram acentuando gradualmente e de que não mais recuperaria. As nuvens foram-se acumulando no horizonte do regime, quer no plano interno, quer no plano externo, com especial incidência no tema dos territórios ultramarinos. E a começar pelo chamado Estado da Índia, o quadro agravava-se em meados dos anos 50. Em Bandung, e após uma já longa luta contra o predomínio branco, consagra-se definitivamente a tendência que no pós-guerra visava o fim dos impérios coloniais. Liderados por Sukarno, Nehru e Nasser, os povos de cor da Ásia e da África revoltavam-se contra o poder do norte do mundo, exigindo liberdade e independência, respeito pelos direitos humanos consagrados na Carta das Nações Unidas. Contra estas aspirações, era difícil a Salazar descobrir grandes argumentos na anacrónica realidade das colónias, que ele, aliás, não quis conhecer diretamente. Nunca passará do aeroporto, onde apresenta cumprimentos aos presidentes cujas visitas prefere patrocinar. Craveiro Lopes vai a Moçambique pouco mais de um ano após a Conferência de Bandung. É presidente há 5 anos, desde 1951, quando, tentando iludir a pressão das Nações Unidas, Portugal passa a chamar províncias ultramarinas aos territórios que até aí designava por colónias. Esta palavra, tal como império, será excluída da linguagem oficial. Em Moçambique, o presidente falará de províncias e de ultramar. As novas palavras e algumas reformas não trazem mudanças que anulem as críticas ou beneficiem diretamente as populações. A ordem social continua a distinguir entre brancos e pretos, e estes entre os indígenas e assimilados, conforme a lei do indigenato. Foi um documento feito com a melhor das intenções, mas que depois, naturalmente, se transformou numa verdadeira barreira à integração das populações. O número de assimilados por 1960 era ridículo em relação à totalidade da população. Todo indivíduo que soubesse ler e escrever, fizesse exame de instrução primária e tivesse uma vida que fugisse ao comum dos usos e costumes nativos, passava a ser considerado um assimilado. Era assimilado a branco. Havia aquela situação de que os assimilados deviam estar na zona dos brancos. Então, a minha mãe, quando me acompanha, de Búzios para Beira, entramos no barco, a minha mãe estava na zona dos indígenas e eu estava na zona dos assimilados. Mas eu fiquei muito chocada. Era preciso saber falar bem o português, era preciso não falar as línguas nativas, como diziam, a língua dos pretos, que era a língua de cão. Na Guiné, na altura, havia dificuldades enormes, havia até separação de classes sociais, havia grupos considerados civilizados e outros considerados indígenas. Havia a caderneta do indígena, peça do bilhete de identidade. E a bilhete de identidade. Eu tenho uma na era colonial de 3 folhas, mas para conseguir aquilo, um amigo tinha que ter 4ª classe. Além da 4ª classe, querem saber mesmo na administração como é que a pessoa vive. O assimilado, portanto, era o elemento mais aproximado aos brancos. Podia conversar com eles, podia, quando for necessário, mesmo ser admitido a uma mesa, se há um convívio qualquer. Ser assimilado dependia do governador do distrito e de um conjunto de requisitos do âmbito escolar ao social. Julgando-se nas condições necessárias, o africano sujeitava-se então a um processo burocrático em que pedia para ser assimilado, declarando já não praticar os usos e costumes indígenas. Aquilo